Olá, eu sou a voz que antecede o genérico inicial. E no segundo episódio de Pingolé, os temas em destaque são um restaurante incrível no meio da vinha. Resposta à seguinte questão do ouvinte Tiago de Aguiar. Se o budget não fosse um problema, qual seria o teu vinho de eleição ou sonho? Ficamos a saber o vencedor do giveaway, entrevista com Paulo Prior. Qualquer pingolé tem sempre duas visões, a visão do produtor e depois já a perspectiva do consumidor. Pingolé é upa-upa, pingolé chuchando na gaiola, pingolé manda pão boca, pingolé faz-te sair da toca, pingolé, o podcast da meia gaiola. Tudo verdade o que diz nesse jingle. E cá estamos nós para o segundo episódio de Pingolé. E quero saber uma coisa, como é que vocês estão? Como foi esse fim de semana? Foi pão com manteiga e chávena de café com leite? Ou foi cheio de fandango e roda de samba? Foi a partir de tudo? Se abusou? Tirou partido de mim? Precisaram tirar a segunda-feira porque não souberam fazer uma boa gestão do fim de semana? Ou vocês é que sabem andar nisto e está mais que controlada essa situação de toma lá, dá cá, pumba, pumba, tira, tira? Não precisam responder. Há coisas que eu digo que é só para ficar aí no ar a fazer barulho. Tá bem? Quanto a mim, eu sei que todavia ninguém me perguntou nada, mas eu adianto-me já, meto a mãozinha no ar e digo que vou partilhar algo sobre o meu fim de semana. E começo por falar de um spot onde fui e que me agradou muito, sobretudo pela beleza do lugar que é. Chama-se Moments Lounge Tapas, em Palmela, e a experiência torna-se muito interessante antes de vir qualquer copo ou prato para a mesa, porque o local é no meio da vinha. E uma pessoa não precisa levar t-shirt branca, nem chapéu de palha, nem tesoura, nem galochas. Porque vamos lá, para tapear na companhia de um bom pingolé. O espaço é mesmo giro, o atendimento é muito bom e o ambiente no restaurante é tranquilo, confortável. Eu acho que harmoniza e que joga muito bem com toda a paisagem que está em volta. E já que estamos a falar de lugares e ambientes, permitam-me só que faça aqui um pequeno à parte. O vídeo desta semana foi gravado na Ravasqueira e, meus amigos, aquilo é um lugar incrível, uma autêntica aldeia que está ali. Mas não vou alongar mais, portanto, vejam o vídeo na próxima quinta-feira, 21 horas, Instagram da Meia Gaiola. Bom, vamos voltar... Isto bom foi um bocado à professor Marcelo. Vamos voltar aqui ao restaurante. Antes do jantar houve tempo para beber um copo, aquela primeira para aquecer a garganta. E eles têm uma zona de bar mais abaixo do restaurante principal. Então tem uma vista contrapicada para a vinha e para o pôr do sol. Isto se forem por volta das 20 horas, porque se for às 3 da tarde eu desconfio que dê para ver o pôr do sol. Em termos de pitel, pedimos vieiras em puré de maçã, uma tábua do mar que traz amêijoas, mexilhão, camarão, anaíro, patê de sapateira, salmão fumado e fruta. E depois, para fechar, pedimos um prego do lombo e moscatel no caco que estava belíssimo. A qualidade da carne é mesmo ótima. O pingolé que acompanhou foi o branco Quinta do Piloto roxo, ali da zona de Palmela, para ficar tudo em casa, para sentirmos de forma mais aclamada o dito terroir. E por falar em pingolé, coisa rara neste podcast, um pingoleiro de nome Tiago Aguiar enviou-me a seguinte questão. Se o budget não fosse um problema, qual seria o teu vinho de eleição ou sonho? Eu sei que normalmente tenta-se fugir especificamente a este tipo de questões porque ou provamos muitos vinhos e não nos lembramos, ou porque não queremos politicamente destacar um, ou então porque não é só o vinho que conta, não é? É o contexto e a companhia. Mas pronto, a verdade é que eu tenho possivelmente um vinho que mais me marcou e eu acho que o resultado disso, dessa marca, foi que tudo estava ótimo. Portanto, posso considerar que é o meu vinho de sonho, ou pelo menos a minha memória de sonho, e passo a explicar. Eu fazia anos nesse dia e fui visitar a herdade da Maruteira. Fomos almoçar com o produtor, o Philip e o Anthony. Eles levaram o portfólio da Maruteira e depois de provarmos desde 10 tostões, 100 reis, 1000 reis, brancos, tintos, eis que colocaram um vinho na mesa que não tinha rótulo. E me convidaram-me a provar e eu, com toda a curiosidade e vontade, lá fui eu e embarquei. Eu lembro perfeitamente que as primeiras palavras que eu disse foi: não sei o que é que está aqui, mas para mim foi o melhor que provei. Eu lembro-me, e a sensação com que fiquei foi que
havia ali uma perfeição. Era fruta envolvida e baunilha massajada. Vinham várias camadas. Pá, a boca estava... Estou a ver quando vocês nem estão a sorrir por dentro, mas a vossa cara está com um smile constante e vocês não sabem explicar bem porquê. Quando entram coisinhas boas e criam esse efeito físico. Não é emocional, nem sentimento, nem é nada. É mesmo... A coisa sabe tão bem que nós ficamos logo com a postura sorridente. E foi o que aconteceu ali. Um vinho em constante evolução durante a viagem. Pá, aquilo era seda na boca. Era, pá, em termos de textura, uma coisa muito macia. Mas ao mesmo tempo, eu lembro-me de estar a comentar com eles que parecia que aquilo tinha pelo menos metade da roda dos aromas toda lá enfiada. E foi uma verdadeira delícia. Acredito não só pelo vinho, mas sim por toda a riqueza do contexto. Um dia de passeio pela vinha, a absorção de como tudo começou, a história, pá, um bom almoço, boa companhia, boas conversas e depois aquele vinho entrou de forma perfeita. Possivelmente até a posição em que aquele vinho foi consumida ajudou. Naquele momento, a coisa mais valiosa do mundo era aquele vinho, era aquela sensação, era aquele prazer e nada podia melhorar aquele momento. Falo do vinho 10 tostões grande reserva, é um monocasta Alicante Boucher e tem um valor a rondar os 60 euros. Portanto, Tiago, já andei aqui em muitas batalhas de grandes pingolés, mas uma memória que guardo assim com bastante intensidade e riqueza é esta. Portanto, destacando um pingolé de sonho, ou um momento de sonho, seria este. Com isto tudo, está a entrar-me sede, portanto, vamos ao som residente e acústico do pingolé, né? Ou enquanto vamos abrindo, posso adiantar-vos que estou perante... Como dizia, estou perante o Branco Reserva da Casa de Santar, ano 2021. Este pingolé é um blend composto por encruzado, bical e malvasia fina. Um branco da região do Dão. E vamos à parte que toda a gente anseia, né? Já agora, Casa de Santar, que é também o nosso parceiro no episódio de hoje, sponsor. Já não se diz patrocínio, pois não. Antigamente é que um gajo ia jogar num torneio de futebol e precisava de um patrocínio para as camisolas, não é? Agora as coisas mudaram, é o sponsor, o main sponsor, é igual. O que interessa é que pingue. Ora bem. E no copo temos uma cor, um amarelo suave, eu diria até com alguns tons verdeados. Não sei se me está a dizer, eu sou Sporting, mas é para lá que caminha. Este amarelo está um bocadinho esverdeadão. No nariz há aqui limão, vamos provar. Vinho rápido, sem ser um sprint descontrolado, é mais como uma maratona bem ritmada. Taca, 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 taca. E depois vem aqui um bocadinho de cremosidade. E o final mantém o ritmo de ponta, como se o vinho quisesse ficar mais um bocadinho aqui. E vai ficar, até porque preciso de mais um gole. Para quê? Para comemorar a entrega do primeiro giveaway. Como vocês sabem que ouviram o primeiro episódio, e eu parto do princípio que toda a gente que ouve o segundo episódio já ouviu o primeiro, tivemos aqui o Monte Douro Tinto Colheita da região de Lisboa e a vencedora do giveaway para 2 garrafas desse pingolé é Vera Marques Ferreira. Vera, se me estás a ouvir, dá-me um sinal. Vera? Está lá, Vera? Ok, não está porque eu também não fiz ligação nenhuma, não estejam agora a imaginar. Eu é que achei que isto era possível. Uma pessoa dizia o nome e a pessoa automaticamente entrava aqui. Então, Vera, envia-me mensagem privada com a tua morada. E isto é mesmo só para o envio dos pingolés. Porque caso não envies, não te preocupes, nós entramos em contacto contigo. Está bem? Vera, se me ouves, tá? Pronto. E já agora lançamos um novo giveaway para esta semana. A oportunidade é arrecadar 2 garrafas deste branco reserva da Casa de Santar e para tal têm de ir à publicação no Instagram da Meia Gaiola com o teaser referente a este episódio, fazerem like, tagarem 2 amigos, seguirem a página da Casa de Santar Vinhos no Instagram
e seguirem o Pingolé no Spotify. O vencedor será comunicado na próxima terça-feira aqui no Pingolé, válido para Portugal Continental, até às 23h59 de domingo, 22 de setembro de 2024. E estão vocês a pensar, daí o convidado nunca mais chega, e eu estava exatamente a pensar nisso, estamos tão sincronizados. Mas tenham calma, que já está aqui comigo, e hoje temos Paulo Prior, enólogo com mais de 23 anos de experiência, fez parte de uma transferência recente no mercado vínico, da Sograp para a Global Wines, ocupando o cargo de diretor de enologia. Paulo, obrigado pela tua presença aqui no Pingolé. Obrigado eu. Só para perceber como é que isto foi, bateram a cláusula de rescisão? Exatamente, bateram a cláusula de rescisão e prometeram-me que iríamos ganhar a Champions e cá estou eu para a Champions. Como é que é o dia-a-dia do diretor de enologia na Global Wines? Nós, na Global Wines, temos várias produções, começando pela Bairrada, Quinta do Encontro, passando pelo Alentejo, Herdade, Monte da Cal, tudo propriedades nossas, onde vinificamos as nossas próprias uvas, e depois no Dão, com 3 centros de vinificação e com uma grande exploração, que é a Casa de Santara, com cerca de 103 hectares de vinha e de tudo que advém dessas vinhas. A Casa de Santara prefaz toda a fileira, desde a produção de uva até colocar o vinho na garrafa. Uma questão ainda que algo relativa, mas já agora puxando pela parte das 3 regiões, de forma muito abreviada, como é que se distinguem estas regiões dentro de um copo? É totalmente diferentes. A Bairrada é muito mais fresca, até pelas castas que lhe são nativas. O Dão mais temperado, mais sweet, mais agradável, e o Alentejo mais quente. Portanto, eu acho que, e é a minha opinião, das 3 regiões, o equilíbrio estará no Dão. Temos aqui neste caso o Reserva Branco da Casa de Santaro. Paulo, o que é que este vinho tem para seduzir alguém que o desconhecia e que o esteja a provar pela primeira vez? Em primeiro lugar, tem uma bonita cor e nós dizemos que a primeira coisa que temos para apreciar um vinho, ou para apreciar a vida, ou seja o que for, é o nosso sentido visual. A nossa visão, este vinho é extremamente atrativo. Uma cor com alguns esverdeados, ligeiramente dourado do envelhecimento. Não é que o dourado seja sinónimo de qualquer oxidação, porque estamos a falar no Casa de Santara Reserva 2021. Depois, aromaticamente, leva-nos para alguma fruta madura, proveniente já da sua idade, e depois todo o seu processo de envelhecimento, maioritariamente em barrica de 2º e 3º ano. Portanto, temos tudo para que este vinho nos possa deliciar e ser um ótimo companheiro de mesa. Fantástico este vinho. Como é que se define o preço de um vinho? Não é provar e esta menina aqui está-me a pedir uns trocos valentes. Como é que se chega a uma conclusão do preço final, do PVP? Qualquer pingolé tem sempre 2 visões. A visão do produtor, que acha que deve vender e deve fazer contas para não perder dinheiro na sua atividade, e mais nós que somos produtores de uvas e que levamos o nosso vinho até à prateleira do supermercado. E depois há a perspectiva do consumidor. E a perspectiva do consumidor é, por vezes, até porque estamos numa época com alguma falta de dinheiro, a atravessar uma crise económica, pretende-se comprar os vinhos o mais barato possível. Mas o que é certo é que vinhos desta dimensão, em que estagiou em barrica, que é de uma casta extremamente procurada no Dão, a 5 euros. Isso não é possível. Paulo, vamos passar agora aqui a uma sequência de perguntas rápidas, que eu peço que respondas a primeira coisa que surgir, sem qualquer tipo de pressão. Começamos com primeiro vinho que tens memória de beber. O vinho feito em casa dos meus pais e dos meus avós. Eu sou filho de viticultores.
neto de viticultores, neto de comerciantes de vinho e portanto, esse é o primeiro vinho porque o meu avô tinha uma tasca. Toriga Nacional ou encruzado? E, eu posso dizer ambos os dois também. Mas com uma pequena justificação para cada um. Não, vamos lá ver. A Toriga Nacional tem uma coisa muito gira, que é muito mais. Nós conseguimos fazer um branco de uma Toriga Nacional, conseguimos fazer um tinto, conseguimos fazer um rosé. Do encruzado não o conseguimos fazer, só conseguimos fazer um vinho branco. Dá muito mais gosto e muito mais prazer a elasticidade de uma casta tinta, que é a Toriga Nacional. Melhor aprendizagem ou frase aplicada ao mundo do vinho? Sem qualquer citação, porque quem ouvir sabe o que eu quero dizer e sabe a quem eu dirijo estas palavras e de quem são. Primeiro fazer amigos e depois fazer negócios. Sabendo que tiveste muitos anos na Sograp, quantas barcas velhas tens em casa? Uma boa coleção. Vinho que mais gostaste de provar no último mês? Um Minuti do sul de França, um rosé muito bem feito, fabuloso, um vinho adorável. Um vinho Global Wines para o dia-a-dia? Casa de Santar, colheita. Um para oferecer? Casa de Santar, reserva. Bebes um pingolé todos os dias? Sou acusado de beber vários pingolés todos os dias, mesmo que seja para comer uma patanisca. Melhor casamento entre um prato e um vinho? Ou seja, qual é a harmonização que tu mais gostas? Eu, como sou bairradino, há de existir sempre uma harmonização perfeita. Um belo espumante e um belo leitão. Sempre. E agora uma pergunta um pouco mais em termos de consumo direto. Qualquer garrafa depois de aberta beneficia se respirar? É evidente que quando um vinho está demasiadamente tempo fechado numa garrafa, é normal que todo o processo oxidativo que tem, que tenda a conter alguns aromas de redução. E esses aromas de redução são facilmente eliminados com uma decantação ou com uma passagem a limpo. Para isso ser necessário, estaríamos a falar de um vinho de 20, 30, 40 anos. Quando temos necessidade de decantar um vinho, com 4, 5 anos, eu direi que alguma coisa está errada. Mas, efetivamente, se o quisermos decantar, nada contra, até porque pode ser uma coisa de status, de parecer. E isso, às vezes, isso também é importante. Não é só beber um vinho, é porque é um acontecimento social, que é decantar um vinho, passá-lo a limpo. Todo este cenário, e desculpa, todo este circo também faz parte da festa. Sem falar em decantação, aquela questão de servir o vinho no copo e deixar que ele se habitue ao habitat natural, ou que respire um pouco, ou que liberte os aromas, essa questão faz sentido? Faz, claro que sim. Se é um vinho que está há muito tempo fechado na garrafa, se é um vinho que está a 8 graus, se a sala está a 20, é normal que o vinho tenda a aquecer e tenda a ter outra expressão aromática, como é o caso deste. Eu cheguei aqui com o vinho a 8 e provavelmente estarei aqui já com o vinho a 15 graus. Não está a dar nem pior, nem melhor prova. Está a dar uma prova diferente. Cada consumidor tem que fazer e deve ter a experiência e a experimentação que melhor entender. Se entender beber um vinho num copo largo, acho que o deve beber. Se deve beber um tinto com sardinha, deve beber. Se deve beber branco com carne, ótimo. Acho que isto é um bocadinho já ao gosto de cada um. E não há coisas obrigatórias para o vinho. Nós temos que democratizar o consumo do vinho. Aproveito para fazer esta questão que é o que é um vinho bom para ti. Muito bem. Essa é das tais coisas. Será um vinho bom para mim e para qualquer um de nós. É aquele que nos satisfaz, aquele que satisfaz o meu padrão de qualidade e que vai de encontro à minha expectativa. Falando como técnico, um vinho que me será agradável terá que ter muitas virtudes. Não é só estar isento de defeitos, pois.
Nós costumamos perguntar ao consumidor comum, gosta ou não gosta, ok? E o consumidor comum tem um pouco experimentado, diz gosto ou não gosto. E geralmente não lhe perguntamos porque é que não gosta, não é? Mas perguntamos porque é que gosta, para ele nos descrever as coisas positivas. E indo de encontro à tua pergunta, um dos vinhos que eu adoro é este Casa de Santa Reserva 2021. Fantástico. Paulo, estamos quase a chegar ao final. Diz-me uma coisa, és adepto de futebol? 100% glorioso. Tenho aqui 3 jogos e preciso de 3 palpites exatos. Posso-te adiantar que no episódio anterior o Francisco quase acertou as 3, mas depois fomos ver e não bateu nenhuma. Portanto, não sei se motiva, mas pelo menos tira-te alguma pressão. Guimarães, Porto. 2-2. Sporting, AVS. Vitória do Sporting, 4-0. Boa Vista, Benfica. 1-3. Paulo, obrigado. Vou registar o boletim e depois, se bater alguma coisa, eu pago um copo. Vamos a isso. Obrigado também por toda a partilha e disponibilidade. Acho que foi uma conversa muito agradável e enriquecedora. Por isso, um brinde, um grande abraço para ti. Boa continuação aos bons pingolês. E um abraço também para todos vocês, talvez com o pingolê na mão e nos ouvidos. Nós já voltamos, vamos só abrir outra. Obrigado. Um abração. Pingolé. Abraço. Pingole, é assim que se diz, pingole. Ora bem, o podcast também é gaiola.